É amor, ai, 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 é amor. Nossa, machuca o coração, hein? É amor. Senhoras e senhores, me desculpem por isso e sejam muito bem-vindos ao nosso Gelada Conquistada. Vortemo, hein? Demorou, mas chegamos. Depois do meu período de reflexão sobre a paternidade, a nova paternidade, resolvi bebemorar aqui com vocês pela primeira vez no Gelada Conquistada. E que sexta-feira maravilhosa, hein? Primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas, Beatriz Souza no judô, aliás, os nossos judocas sempre representando muito bem e motivos então não faltam para a gente comemorar, né? Essa sexta-feira, ó, e já que eu fui pai recentemente, vocês encheram as minhas redes sociais de alegria, de mensagens, enfim, eu resolvi trazer para comemorar a minha preferida, né? Para quem ainda não sabe, essa é a cerveja do meu coração, a senhora Guinness, diretamente de St. James Gate, em Dublin, na Irlanda. Vamos abrir porque hoje merecemos, todos nós. Então, sente o cheiro e o som desta maravilha. Tem que saber servir ela, hein? Coisa que eu não sei para ela decantar. Na verdade, a lata é mais difícil, mas ela vai decantando aos pouquinhos, ó. Ó, ó, ó. E aí dá uma mexidinha assim no final, ó. Cê é louco. Tinha uma mosca aqui, meu Deus. Mas vai assim mesmo, né? Não sou esquisito. Ou ame-a ou deixa, né? E aliás, uma curiosidade da Guinness para vocês é que quem fez a Guinness chama-se Arthur. Na verdade, Arthur, como dizem os ingleses, né? Inclusive, eles têm agora em setembro, se eu não estou enganado, dia 28, o Arthur's Day, né? Que é um dia para celebrar e beber muitas Guinness. O homem nasceu em 1700 e tralalá. E fez o líquido que para mim é a cerveja mais maravilhosa do mundo. Valeu, Xará. Ó, primeira coisa, tá? Antes da gente começar aqui a ler as mensagens que vocês mandaram pela caixinha do Instagram. Toda quinta-feira eu abro a caixinha lá, então quem quiser mandar mensagem e participar do Gelada Conquistada é só participar. Preciso dar o recadinho da KTO. KTO, a nossa parceira fiel aqui do canal Arthur Quesada e também lá nas redes sociais. A temporada tá voltando. Tivemos alguns amistosos já aí, enfim, dos clubes portugueses, os clubes alemães e tal, e eu tô dando algumas dicas lá nas minhas redes sociais com o meu link exclusivo da KTO. Então vocês fiquem ligados, tá? Porque o jogo do Porto contra o Al Nassr, cravei, senhoras e senhores. Então vamos lá, sem perder tempo, vai. Primeira pergunta, bora! Luiz Pinto, nosso querido português aqui, mandou algumas perguntas e eu não vou conseguir responder todas, Luiz, mas vou dar um talento aqui em algumas, tá? O favorito para ganhar o Tugão este ano. Para mim, o favorito, sem papas na língua, é o Sporting. Acho que o Sporting não perdeu jogadores, tem um excelente plantel, um treinador que conhece os jogadores, conhece o clube, tem a equipe na palma da mão, tem a torcida ao lado dele, todo mundo remando para o mesmo lado. Eu acho que entra sem pressão e tem qualidade, tem condições de vencer mais uma vez. Não estou dizendo que vai fazê-lo, mas é o favorito. Para mim, é o atual campeão. O Benfica tem um plantel muito qualificado, mas a gente vai ter que ver a sequência do trabalho, se vai ter o apoio ou não dos torcedores. Muita gente está na bronca aí com o mercado de transferências, com o próprio Rui Costa, enfim. Vamos ver como é que o Benfica supera esse momento conturbado, mas é um dos candidatos, assim como o Porto também. O Porto eu estou curioso, porque vai ser uma prova de fogo para o novo treinador portista, né? O Vitor Bruno vai ter que pular etapas, antecipar processos
para fazer esse Porto competitivo, algo que o Sérgio conseguia fazer muito bem, mas uma coisa é ser adjunto, outra coisa é ser treinador principal. Gosto das ideias de jogo dele, mas o Porto é gigante, né? Então, enfim, resultados ruins podem condicionar um pouquinho a credibilidade. Mas, entretanto, eu acho que a briga fica entre os três. O Braga, um passo atrás da temporada passada, poderia ter ido mais longe o Braga na briga na temporada passada, não aconteceu. E eu acho que esse ano não entra, pelo menos no campeonato, como um dos favoritos. Mas, enfim, essa é a máxima. Ele manda outras aqui. Opiniões acerca do Nico Gonçalves jogando mais próximo da baliza. A ideia do Vitor Bruno é fazer com que o Porto tenha mais qualidade nesse último passe, né? No passe que municia os atacantes, né? No passe mais disruptivo, vamos colocar dessa forma. Eu gosto, porque o Nico também tem bom remate, né? Bom chute no gol. Vamos ver como é que funciona agora com a volta do PP, né? Porque o PP também sabe jogar bastante por esse corredor central. Se o PP, na ideia do Vitor Bruno, vai ser ponta direita, se vai ser extremo direito, se vai ser um articulador pelo meio, enfim, a gente não sabe muito bem. Vamos esperar estar o plantel completo, especialmente agora na Supertaça de amanhã, para ver o que o Porto vai colocar em prática. 3, 2, 1, Edgleucio, ou Edgleucio. Acho que é isso, hein? Acho que é isso, hein? Qual time europeu fez ou está fazendo o melhor investimento para a temporada 2024-2025? Abraço. Cara, isso a gente só vai conseguir cravar no final da janela, tá? O Real Madrid trouxe Mbappé, trouxe Endrick, enfim. Ainda deve fazer uma outra contratação. Mais impactante, né? Acho que mais impactante o Real Madrid. O Paris Saint-Germain foi buscar agora o João Neves. O Bayern de Munique também fez algumas contratações interessantes, apesar do Ito ter se machucado, né? O japonês que chegou do Stuttgart. Mas o Olise é muito, muito, muito bom jogador. E você tem também o Palhinha que chegou, né? Vamos ver se o Bayern se movimenta um pouquinho mais. O Borussia Dortmund já contratou 4 jogadores. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, porque tem pergunta aqui. Mas eu acho que os ingleses estão meio paradões, né? Os ingleses, né? Fica entre esses que eu falei. Mais impactante o Real Madrid até agora, porque todo mundo vai parar na próxima temporada para assistir o Real Madrid, cara. Né? Vai ser a maior audiência da Champions em termos de clube, porque olha o time dos caras. E são os campeões. Meu Deus! Olha mais uma dele aqui, ó. De boa, Quesada. O que você prefere, pontos corridos ou mata-mata? Eu entendo toda a defesa dos pontos corridos, a justiça, enfim, o melhor time ao longo da temporada vence e tal, mas, meu amigo, o mata-mata me faz salivar, cara. Não só pelas competições que nós temos mata-mata, né, as Copas e a Champions, por exemplo, ou a própria Copa do Mundo, ou as grandes competições internacionais, mas também quando o Campeonato Brasileiro, por exemplo, tinha playoffs ou tinha mata-mata antes dos pontos corridos, eu tenho uma memória afetiva, talvez por ter sido o momento que eu comecei a gostar de futebol, talvez porque o meu clube venceu algumas vezes, né, o Corinthians em 98, 99, mas tinha mais emoção, assim, né? Tinha mais... Não sei explicar, cara. Eu gosto mais de mata-mata, mas cada um tem, né, o seu gosto. Tem gente que gosta mais de Guinness e tem gente que vai gostar mais, enfim, de Brahma. Cada um na sua. O Vini Araújo manda aqui. Borussia Dortmund está encorpando um melhor time do que na temporada passada? Então, cara, é uma pergunta difícil, porque eu acho que perdeu peças importantes e ainda está no processo, né? Porque o mercado está sendo muito agitado para o Borussia Dortmund, em que a gente pode dizer que não é nada parecido com o time da temporada passada, né? Sem o Hummels, sem o Royce era reserva, mas enfim, sem o Madsen, que foi fundamental na campanha da Liga dos Campeões, sem o Jadon Sancho, provavelmente
O Füllkrug, para o meu desespero, para a minha tristeza, enfim, está arrumando a Inglaterra para o West Ham. Não sei se o Haller fica. É um time muito diferente. Obviamente chegaram outros jogadores, mas eu acho que não dá para a gente cravar que com essas mudanças o Borussia Dortmund está melhor que a temporada passada. Talvez em algumas carências de posição, como por exemplo chegou agora o Pascal Gross, que vai ser o patrão do meio-campo em termos defensivos, pode ser que melhore. Mas, no geral, muita gente saiu e muita gente está saindo de qualidade. Muita gente me mandando mensagem aqui por conta do nascimento do meu segundo filho, né? E o Isaac manda: Quesada, como está sendo esses últimos dias? Mudou muito a rotina em casa? Muda, cara. É sair para outra liga, né? Outra divisão. O campeonato é outro. Uma porque são dois, né? Agora, então, um pai vai para um, a mãe vai para outro. Enfim, fica mais dividido, mas ninguém respira. O ponto é que a minha filhinha mais velha já tem quase 5 anos, então nessa gestão está sendo mais fácil, porque ela já tem muita coisa que faz independente. Entretanto, eu estou muito mais focado nela, minha esposa com o Lucas recém-nascido, e a rotina está sendo adaptada. Licença paternidade é muito importante por conta disso, né? Para você adaptar rotinas, especialmente porque no início o teu recém-nascido muito provavelmente não vai dormir à noite, vai trocar o dia pela noite, então, enfim, muda bastante coisa, mas ó, estou muito feliz, estamos muito felizes, coração cheinho de alegria, e obrigado mesmo pelas mensagens que vocês têm mandado. Sinto o calor da alegria de vocês também por esse momento, quem gosta de mim, quem não gosta também, ó, obrigado pelas mensagens. Road Big Dream mandou aqui: por que há tanta aversão de algumas pessoas a outros esportes que não sejam futebol masculino? Ah, cara, eu acho que depende muito da bolha, assim. Tem gente que gosta só do futebol masculino porque vive nessa bolha, assim, ou pelo menos foi criado nessa bolha. Eu acho que falta muito investimento em outros esportes no Brasil, isso aí é chover no molhado, não preciso aqui ficar comentando. Então o futebol é um esporte democrático nesse sentido, porque além de já ser uma referência, é barato, né? E é incentivado desde as escolas públicas à escola particular, enfim. Agora, eu acho que é uma questão de acessos e bolha. Tem muita gente que curte outros esportes. E eu acho que é muito bonito esse momento olímpico, porque abre um pouco a cabeça das pessoas, né? Tava vendo a entrevista do nosso medalhista de marcha atlética. Pô, que o cara sofreu de preconceito por conta do esporte que ele escolheu, fica nítido nas palavras, né? A gente precisa abrir um pouco mais a mente, acordar um pouquinho mais. Eu acho que as redes sociais, o mundo digital aí, vem um pouquinho para ajudar nesse sentido, né? Ou não também. Depende das pessoas, mas enfim. Depende muito da bolha, Road. Acho que vai por aí a minha resposta. O Hala Nerazzurri mandou aqui: Leverkusen não vai contratar ninguém, não? Para chegar grandão na Champions? Eles têm feito contratações mais desconhecidas, né? Mas eu acho que a ideia é não perder jogadores. Só de não perder o Wirtz, que era cobiçado e que é cobiçado por meia Europa, já é uma grande vitória, tá? Acho que o Leverkusen, se não perder jogadores, vamos ver o Frimpong aí, a situação mais gritante nesse sentido de transferências, já é muito, muito bom. Muito, muito positivo. Vamos ver se tem alguma contratação de impacto. Eu acho que vai mais pelo outro lado, como eu falei. Renan28 Oficial mandou: o bom trabalho do Stuttgart. Bom, muito bom. Sebastian Hoeneß fez uma grande temporada. Pode surpreender na Champions. Demirovic é muito bom jogador. Cara, é assim, o Stuttgart perdeu a base do time, né? O Guirassy, o artilheiro, saiu, foi para o Borussia Dortmund. O Anton foi para o Borussia Dortmund, o zagueiro. O Ito foi para o Bayern de Munique. Vamos ver. Eles têm feito algumas contratações, é verdade, mas eu acho que ir bem na Champions
significa, de repente, nesse novo formato, beliscar uma vaga nos playoffs mais avançados, depois dos pontos corridos aí. Enfim, passar de fase já seria lindo para um time que está voltando a frequentar esses palcos. Ivo Mourão, por qual motivo escolheu o nome Lucas para o seu bebê? Pô, cara, era um nome que a gente já tinha na lista aqui, eu e minha esposa, antes mesmo do nascimento da minha primeira filha, né, da Clarinha. E é um nome que a gente gosta. Não tem motivo aparente, assim, é um nome que já era para ter entrado na família há mais tempo e agora entra. Então, muita gente me mandou mensagem por conta do Lucas Moura, né? Daquela conexão que eu tive com ele do Lucas! É do coração, para quem não sabe, sou eu, o repórter que mostra o vídeo da narração do Jorge Igor naquele fatídico Tottenham 3, Ajax 2, mas não tem ligação não. É mais porque a gente gosta do nome mesmo. Wanderson Carararará. Olá, Quesada. Tá feliz com a chegada do Ian Couto no Borussia Dortmund? Qual a expectativa? Grande abraço. Tô feliz e tô curioso. Primeiro, tô feliz porque é um brasileiro no Borussia Dortmund e a gente precisa de mais brasileiros lá para criar uma conexão com o público brasileiro. Gosto da contratação, jogador de seleção brasileira. Segundo, para ver se ele vai jogar de lateral direito ou se ele vai jogar de ala pela direita ou se ele vai jogar mais adiantado. O Nuri Sahin tem feito alguns testes neste Borussia Dortmund, ainda não dá para a gente entender, vamos ver com a chegada dele o que vai acontecer. Mas gostei da contratação, pelo menos um jogador para a gente fazer entrevista em português. O Schmeichel01 aqui mandou: Wesley do Corinthians no Benfica, achas uma boa? Pessoalmente, né, como corintiano, não gostaria que o Wesley saísse já. Entretanto, eu acho que quem contratar vai se dar bem. O Wesley é o principal driblador, né, em termos de números do futebol brasileiro. Eu acho que ele deu uma caída agora porque o Corinthians é um time muito instável, mas é um jogador de muito talento, cara. Não é à toa que o Mourinho pediu a contratação para o Fenerbahçe, não é à toa que o Borussia Dortmund e o Bayer Leverkusen estavam observando, não é à toa que times da Inglaterra estão querendo pagar, não é à toa que o Al Nassr já fez a proposta de 25 milhões de euros que o Corinthians está querendo. Agora, cabe ao Benfica saber se vai querer pagar esse valor, porque o Corinthians não vai vender por menos na casa aí dos 20, 25 milhões de euros, e eu acho muito justo, tá? Uma grande promessa do futebol, mas cairia bem. Se a gente olhar para o plantel do Benfica, tem muitos jogadores pelo lado direito, né? O Wesley é um cara que quebraria isso pelo lado esquerdo. Valeu, Schumacher. Eliezer Martins mandou aqui: surreal o Gyökeres não estar na pauta dos gigantes. Acha que é por conta da idade? Não, não. Eu acho que é por conta do valor, cara. O Sporting já deixou claro que não quer vender ele por menos dos 100 milhões lá de euros, né? E eu acho que essa questão acaba atrapalhando um pouco, porque não é um dinheiro que qualquer clube possa pagar. Você tem razão em relação à idade. Se fosse um jogador de 19 anos fazendo o que ele faz, acho que alguém pagaria, mas é muita grana. Então, talvez mais uma temporada para ver se ele se confirma dentro do futebol português. Agora com Champions, há de valorizar ainda mais se for bem, se o Sporting for bem. Então acho que tem coisas aí que favorecem ao Sporting também, né? Permanência de um ídolo, enfim, de um jogador campeão. Que bom que ele vai ficar em Portugal, cara. Volney Mascherano, parabéns, papi. Que história é essa de Hendrick? É gato no RG? Não tô sabendo. E não me parece, tá? Ainda mais pela dimensão do jogador. Antônio S. Castro, Porto tem um bom projeto? Torcida do Porto, os adeptos portistas, precisam entender que as coisas não acontecem do dia para a noite e a transição vai ser muito, muito difícil. Eu acho que o Vilas Boas tem boas ideias, eu acho que ele colocou boas pessoas perto dele, delegando funções em áreas estratégicas, comunicação, financeiro e tal. Tem conseguido rever alguns contratos importantes, tem conseguido manter os pés no chão no mercado,
mas o torcedor vai ter que ter paciência. Se esse ano o Porto passar em branco, eu sei da pressão que é o clube, mas o torcedor vai ter que ter paciência. Transições assim costumam cobrar um preço, especialmente no primeiro, no segundo, até mesmo no terceiro ano. E o Porto tem uma dívida absurda, né? Eu acho que a prioridade tem que ser pagar essa dívida para que o Porto financeiramente se torne um clube mais saudável. E vale para outros clubes, né? Canso aqui de falar isso sobre o Corinthians. Antônio também mandou aqui, quem ganha, Porto ou Sporting? Acho que o Sporting leva amanhã. Enfim. Até porque o Porto perdeu muita gente aí para a seleção, né? Os brasileiros estão voltando, Evanilson, PP, Wendel. Mas o meu favorito para amanhã é o Sporting. Vamos ver, tem vídeo aqui no canal depois do jogo, tá? O Roix11 mandou, qual o impacto que você acha que o Pascoal Gross e o Ian Couto vão ter para o Borussia Dortmund? Já falei dos dois aqui um pouco, mas acho que chegam para ser titular, absolutos, inclusive, e as contratações vão nesse sentido. Gabriel Renato, quantos anos de prisão você daria pela entrada do Ranieri depois daquele jogo contra o Grêmio? Cara, ó, é o seguinte, ele se desculpou, tá tudo certo, jogadores erram, mas tem que tomar mais cuidado, né? Tem que tomar mais cuidado porque realmente podia ter machucado o companheiro de trabalho. E mais do que isso, né? Colocou o Corinthians numa situação difícil num jogo que o Corinthians podia ter vencido do Grêmio com um jogador a mais e ficou com um jogador a menos durante todo o segundo tempo. Puxão de orelha, não é para passar pano não. Acho que o Ranieri entendeu a cagada que ele fez. O Nathan Romualdo mandou. E aí, Quesada? O Bayern quer um meio armador, sim. Um investimento no Lucas Paquetá seria bom? Não, né? Não, a situação do Lucas é muito, muito delicada. Um jogador que vai ter um processo enorme aí com a FA e, muito provavelmente, se condenado, vai esbarrar na FIFA. Então, é um jogador que tem a sua carreira, nesse momento, em dúvida. E eu não estou falando isso condenando ele, porque eu acho que ele tem todo jeito de defesa e tal. Só que ele tem aí uma montanha fora do futebol para escalar. Ele, a sua equipe, o seu staff, o seu jurídico, enfim. Então, acho que nesse momento nenhum grande apostaria no Lucas Paquetá. Infelizmente, porque tem bola, né? E já deveria estar no Manchester City. J. Brito. JR Brito. Júnior Brito, né? Entre Sané, Coman e Gnabry, qual deles deve sair do Bayern? Putz. Eu acho que o que gera mais dúvida em mim é o Coman, no sentido físico. Alto salário, já não tem o físico que tinha, se machuca demais e não dá para pagar esse salário sendo reserva. O Sané é um jogador que eu critico muito aqui, tem lampejos de craque, mas cada vez mais vai perdendo espaço. E o Gnabry também precisa parar de se machucar, mas é bom jogador. Então eu acho que o Coman desses três... Eu gosto muito do futebol do Coman, não me levem a mal. Entretanto, cara, não dá para o cara passar metade da temporada fora. Faz falta no Bayern. E ele manda aqui, o que acha do Michael e do Quejar no Corinthians? Os dois são muito, muito caros. E o Corinthians precisa de centroavante. Então eu ponderaria... O Quejar eu contrataria mais do que o Michael. O Michael não acho que é uma contratação certeira, sinceramente. Mas eu entenderia essa parte financeira, cara, porque, sinceramente, não dá para ficar fazendo dívida à torta e à direito, ainda mais com esse nível de jogador em termos de valores, né? O Vissa Silvio mandou. Fala do Prestiani, já agora... Já provou a cerveja Estrela de Cabo Verde? Se sim, qual a nota? Boa cerveja para Cabo Verde. É assim, países... Eu vou jogar real sobre isso, tá? Porque eu fiquei num All Inclusive em Cabo Verde. Foi muito bom. Pô, adorei o povo cabo-verdiano e tal. Mas a cerveja do All Inclusive, eu não sei, cara.
Não sei se a máquina lá que os caras serviam a cerveja, eu não sei, era aguada, né? Então era Estrela Aguada. Só que quando eu saí para ir tomar uma cerveja num outro lugar, era um pouquinho mais encorpada. Então eu fiquei na dúvida. Agora, cervejas em países quentes geralmente costumam ser mais, essas cervejas correntes, mais aguadas, né? Diferentemente de uma Alemanha, de uma Bélgica, enfim, de outros lugares. Mas eu curti. E o Prestiani, cara, todo mundo tá animado com o Prestiani. Eu espero que o Roger Schmidt consiga encaixá-lo no time, porque tem muito jogador na função ali. Talvez mais pelo corredor central, mas é um jogador que tem chamado muita atenção. O que eu gosto nele é que ele tem ousadia, assim. Dá pra ver que ele tem talento, mas como ele é muito jovem, às vezes o jogador não quer arriscar tanto. Prestiani não, Prestiani arrisca. Se ele mantiver esse nível dos amistosos dentro das competições, eu tenho certeza que ele vai ser titular do Benfica nessa temporada. Bayern de Munique, ainda não tínhamos falado do Baião, né? Cara, uma sequência aqui. Mudou meu humor. Não, tem mais lá, tem mais lá. Bayern de Munique, ainda não tínhamos falado do Bayern aqui. E tem várias do Bayern, tá? O Will Alexander mandou: como acha que vai ser a temporada do Bayern com reforços? Saída para os preguiçosos. A temporada do Bayern é uma incógnita, velho. Eu não sei o que esperar do trabalho do Company. Apesar de fazermos análises e análises aqui, eu acho que o Bayern vai ser competitivo a nível nacional. Tem que escalar a sua própria montanha para conseguir superar o Bayer Leverkusen. E dentro da Liga dos Campeões depende muito como caminhar a nível nacional, mas eu acho que o Company vai implementar algo que a gente não está acostumado dentro do Bayern de Munique. Isso pode ser muito bom, como pode ser muito ruim, a nível de paciência. É um treinador jovem, né? Então vamos ver como é que funciona. O Bayer Com mandou várias aqui. O que você achou sobre os executivos do Bayern estarem bravos com Elber e Freund sobre os gastos? Os dois vão ser analisados pelo pormenor durante essa temporada. Porque eles têm feito algumas apostas que têm sido bancadas pela direção executiva, mas que colocam os dois na reta, inclusive o Company, né? O Company é uma das grandes apostas para isso. Mandou aqui um parabéns para papai. Deixa eu ver aqui. Ele mandou também abrir um perfil para falar do Bayern no Insta e no TikTok. Bayern _N. Se quiser dar uma forcinha, aí, ó. Vai lá, segue o cara aqui. Pô, vou botar aqui até na tela as perguntas, ó. Ixi, não vai dar para printar, né? Que loucura. Mas enfim, dá uma força pro cara quem puder aí. Eu também vou seguir você lá e aí a gente já tá no esquema. Para ir encerrando aqui, Vini Chagas Cavalieri, o que você tem a dizer sobre a pré-temporada que o Bayern vem fazendo até aqui? Foi uma vitória, né? Enfim, contra o time da nona divisão e foi um empate. Acho que é muito cedo para analisar, Vini, sinceramente. Não tinha à disposição os principais jogadores. Estou gostando de alguns moleques, né? O Irankunda chegou bem. O Renan Andrade mandou: o que tem achado dos reforços do Timão, Ramon Dias? Qual a sua prioridade de contratação? Já falei, acho que um centroavante, até para o Yuri jogar um pouquinho como o segundo homem de ataque, não como o principal centroavante, quando a gente precisa de alguém que faça gol. O Yuri perde muitos gols. E os reforços. Pô, Alex Santana, muito bem, tá? Eu vou fazer um vídeo aqui só sobre os reforços. Muito bem, André Ramalho, muito bem. O Charles ainda não dá pra gente fazer uma avaliação. Mas o Corinthians foi bem tá indo bem nessa janela de meio de temporada. Sequenciazinha aqui porque tá acabando minha cerveja. Sandrinho Beiro mandou: salve papai Quesada, e como está a expectativa para o novo formato da Champions? Um abraço, tô muito ansioso para ver esse sorteio, vai ser um sorteio automático, mas cada equipe vai enfrentar
8 times, né? E a gente vai ter enfrentamentos entre o pote 1. Ou seja, teremos grandes jogos logo de arranque. Estou animado e quero o Fenerbahçe, atenção, hein, na Champions por conta do Mourinho. O Lucas Campos mandou, acha que o Julian Álvares encaixaria no Atlético de Madrid? É uma boa. É uma boa sim para ele e para o Atlético de Madrid. Agora o Manchester City vai perder um jogador que tem sido importante ao longo da temporada, caso isso aconteça. Enfim, estamos aqui no devaneio, né, e tal. Mas há essa preocupação, né? O Guardiola falou sobre isso. O Mané Costa mandou, quem vai ser o campeão nacional da Liga Portuguesa? Já dei meu favorito aqui, acho que o Sporting passa como favorito, mas depois é toda uma história. O Lucas Campos também mandou, o PSG está encorpando o meio-campo com o João Neves, mas acha que ainda falta um homem de ataque? Talvez pelo lado esquerdo, né? Para fazer com o Gonçalo Ramos e o Dembélé do outro lado. Talvez um cara ali pelo lado esquerdo talvez fizesse sentido. O Leandro Christian mandou expectativas para o Bayern nessa temporada. Já respondi. Um abraço, Leandro. Ih, rapaz. O Darlis Oliveira sempre com a gente. Quesada, por que essa janela está tão fraca? Eu acho que por conta das competições internacionais e tem muita coisa que pode acontecer ainda nesse último mês. Então fiquemos de olho. E para a gente encerrar aqui, o Marcial Július mandou, qual a sua opinião como torcedor sobre o Yuri Alberto? O Yuri Alberto, cara, não é centroavante. Eu ouvi o Luizão falar isso recentemente, ídolo do Corinthians. Eu acho que ele não sabe fazer o pivô, que muitas vezes é exigido dele da forma que o Corinthians joga. É um jogador de ataque aos espaços. É um jogador que não tem a frieza e a confiança, muitas vezes, para fazer gols. Ele faz gols, porque ele é a ponta da lança do Corinthians, mas para fazer um ele perde 5. Então eu acho que ele, como segundo atacante, poderia funcionar melhor. Muitas vezes com o Roger Guedes, por exemplo, quando o Roger estava no Corinthians, na época de Vitor Pereira, o Roger ocupava espaços dentro da área e era esse protagonista a nível dos gols, e o Yuri se dava até melhor. Então eu acho que há uma pressão muito grande e que se viesse um centroavante que não é o Pedro Raul, o Corinthians poderia se dar melhor nessa daí. E para a gente encerrar, o JB Adair Martins mandou, vai vir um terceiro ou fecha a fábrica no segundo? O que tinha que acontecer aqui já aconteceu. Chega! Apitou o árbitro. Agora é só no amor, é só na diversão. Juízo no final de semana, porque para mim, fraldas, olheiras e muito amor. Tchau para vocês.